Graças a Deus. Quantos estão dispostos a tomar posse de uma palavra nessa noite poderosa? No nome de Jesus. Quantos creem que Deus está neste lugar e Ele pode falar com você? Isso é bom, né, irmãos? Sim ou não? Quantos precisam ouvir a voz de Deus nessa noite? Ah, irmãos, é muito poderoso. Quantos precisam de uma direção de Deus nessa noite? Ouvir a voz de Deus é uma coisa, receber uma direção dele é outra coisa. Amém? Eu quero agradecer aos irmãos que nos visitam, que estão aqui. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Quero agradecer também as pessoas, os irmãos que estão conosco aí na internet. Tem alguns irmãos aí com a gente na internet. Que Deus abençoe a vida de vocês também, no nome de Jesus. Nós ministramos uma palavra domingo passado. A gente pediu para compartilhar. E a Almaba fez a tarefinha, compartilhou. Né, a amiga dela recebeu lá um milagre da parte de Deus. Domingo passado nós ministramos uma palavra que é: o movimento muda o pensamento. Aquela palavra está viva no meu espírito ainda, mas eu creio que Deus tem algo para nós nessa noite, para liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Abra a palavra do nosso Deus lá no livro de Êxodo. Abra aí no livro de Êxodo 3. A palavra do nosso Deus diz que, eu creio também, pode abrir em Êxodo aí, mas eu creio na palavra do Senhor, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo, em nome de Jesus, o seu propósito. A palavra do nosso Deus, ela é poderosa. Quantos crê? Nós estamos entrando nesse mês de julho. Esse é o primeiro domingo do mês de julho. Então eu quero liberar uma palavra nesse mês para que você tome posse. Em nome, você vai sair daqui com essa palavra nas suas mãos, tomando posse dela. Eu quero dizer que Deus abençoe esse mês de julho sobre a sua vida, sobre a sua casa, que seja um mês poderoso, um mês profético. A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías 55:11, que a palavra que sai da boca do nosso Deus, ela não voltará vazia. Quem recebe isso aí, irmão, no nome de Jesus? É nesse mês de julho, mês de férias. Quero dizer para os irmãos que estão aí na internet, não é para estar de férias com Jesus, é para vir para a igreja também, no nome de Jesus. Amém, irmãos? A palavra em Isaías 55 diz assim, ó, abre aí, Ed, pode abrir lá, depois nós voltamos aqui. Olha lá, o que diz Isaías 55, a palavra do nosso Deus. Eu quero liberar essa palavra nesse mês sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. 55:11. Olha o que Deus diz aí, a palavra do nosso Deus. 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo que enviei. Levante suas mãos para o céu no nome de Jesus. Você que está aí na sua casa assistindo pela internet, quer liberar essa palavra nesse mês sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero liberar uma palavra poderosa, porque eu creio que o nosso Deus é grande, é muito maior do que as adversidades que nós estamos vivendo, ou talvez ouvindo. O nosso Deus é muito maior que as ameaças que estão sendo feitas. Eu creio nisso no nome de Jesus. Eu quero liberar que a palavra que sair da boca dos lábios do Senhor, nesse mês para a sua vida, na sua casa, na sua família, não vai voltar vazia. Você vai viver nesse mês um milagre da parte do Senhor. Deus vai destravar algo. Deus vai liberar, muralhas vão vir ao chão, cadeias vão ser jogadas por terra. Deus vai liberar sobre a sua casa, sobre a sua família, ainda esse mês, um agir dele, porque a Bíblia diz que agindo Deus, quem o impedirá? A Bíblia nos fala que quando Deus rompe na nossa frente, não tem como ninguém impedir Deus de agir. E eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, que não existe porta de bronze e nem de ferro que vai na verdade se travar diante da poder e da direção do nosso Deus na sua vida. Não existe cadeias de ferro que vão poder travar o propósito de Deus na sua casa, na sua vida. No nome de Jesus eu profetizo que a palavra que sair da boca de Deus, em nome de Jesus, nesse mês para a sua vida, ela não voltará vazia. Glória a Deus! Deus vai te honrar nesse mês, em nome de Jesus. Deus vai honrar a tua casa, Deus vai honrar a tua família, Deus vai honrar o propósito que você está colocado no teu coração ainda esse mês. Eu creio nisso no nome de Jesus. Há algo para ser liberado sobre a sua casa, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Quantos recebem? Aleluia! Quantos abriu aí em Êxodo 3? Abre aí agora. Êxodo 3, por favor. Domingo passado nós liberamos a palavra e foi poderosa. Eu quero falar hoje sobre Moisés.
E eu quero falar sobre 3 manifestações que aconteceu em Êxodo 3. Olha, Êxodo 3 e 3 fala manifestações. Fala assim, 3 manifestações de Deus. Por que é tão importante você repetir? Porque isso é didático. Tudo aquilo que você repete, desce. Entendeu isso aí? Primeiro você está, na verdade, repetindo, está descendo para o seu espírito, para o seu coração. Então entenda. Quando eu estou falando que teve 3 manifestações de Deus em Êxodo 3, do 1 ao 22, algo de interessante é que, quando você entende a palavra entra no seu coração, você recebe. E quando você recebe, você aplica. Por quê? Só ouvir a palavra não muda nada, irmãos. Saber a palavra não muda nada. O diabo sabe a palavra? Sim ou não? Sim ou não? O diabo crê que estremece. Mas obedece? Não. O que é a obediência, pastor? É a prática na palavra que você está recebendo. Então, se você recebe uma direção de Deus, irmãos, tem gente que Deus abre a porta. E ele é tão preguiçoso que nem passa por ela. Está entendendo o mistério? Então não adianta só saber, você tem que saber e fazer. Irmãos, uma palavra, ela não vem para mim só para me pregar. A palavra vem para mim viver. Porque pregar é fácil. Eu quero ver é viver. Está entendendo o mistério, irmão? Ah, pastor, pregar é fácil, mas eu quero ver é viver. Está entendendo, irmão? Tem gente, infelizmente, irmão, sabe a coisa mais perigosa no nosso meio? É uma pessoa com a essência corrompida que sabe muito de Bíblia. Porque quando uma pessoa tem a essência corrompida, ele também corrompe a palavra. Ele muda a palavra. Ele direciona a palavra. Ele pega um texto isolado, põe medo num. Ele pega um texto isolado, põe maldição em outro. Ele pega um texto isolado, põe uma pessoa para caminhar para o caminho errado. Está entendendo o mistério, irmãos? Quem pegou aí o mistério? Então entenda isso. Quando eu digo 3 direções em Êxodo 3, eu vou falar sobre essas 3 direções que Deus dá a Moisés. É a palavra hoje bastante aplicativa. Deus vai te pegar aqui hoje. Vai ser essa palavra, ela é pessoal. Não tem como falar, pastor, fulano tinha que estar aqui. Pois é, irmãos. Deus escolheu para que você estivesse aqui nessa noite, porque Ele tem um propósito que você ouça essa palavra. Pastor, o que quer dizer isso então? Entenda isso. Olha que coisa interessante. A Bíblia nos ensina que, olha a coisa forte. O fato de eu saber só me responsabiliza mais. Quem está entendendo o mistério? Aquilo que você não sabe, você não é responsável. Assim como a Bíblia diz que a maldição sem causa prospera. De jeito nenhum, fala de jeito nenhum. Fala assim, a maldição sem causa prospera na minha vida. Fala assim, não prospera na minha vida. Não prospera na minha casa. Não prospera nos meus sonhos. Fala assim bem forte, não prospera no meu propósito. Está entendendo o mistério, irmão? Mas quando eu sei e não faço, fala comigo, gera responsabilidade. Sabe qual vai ser a maior responsabilidade naquele grande dia? Para aquelas pessoas que chegaram assim, ó. Senhor, em teu nome, eu fiz o quê? Sinais. Em teu nome eu preguei, as pessoas se converteram. Em teu nome eu fiz prodígio, em teu nome eu profetizei. Em teu nome as pessoas se converteram. Em teu nome eu fiz sinais e maravilha, que é mais do que cura. Sinais e maravilha é onde não tem braço, cresce o braço. Onde não tem olho, salta o olho. Onde não tem um pedaço, cresce um pedaço na hora. Isso é sinais e... Aí Deus vai falar o quê? Aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Essas pessoas sabiam? Conhecia? Eram usadas? Infelizmente, irmãos, quanto mais a gente sabe, mais a gente fica responsabilizado pelo aquilo que sabe. Sabe uma coisa perigosa? Uma pessoa chega, olha, eu quero te contar um segredo. Irmãos, ouvir segredo dos outros é perigoso. Porque tem segredo que nos compromete. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você fica sabendo que a pessoa está fazendo algo de errado. Você descobre o segredo que ela te conta. Você não pode fazer nada se é o que do segredo? Fala, cúmplice. Sim ou não? Então entenda, tudo aquilo que eu sei demais também me, fala, compromete. Por isso que a palavra ela tem que vir revelada. Ela tem que vir com entendimento no seu entendimento. Se você grita para uma criança e fala, pega para mim lá em cima da estante. Pega lá para mim o controle. Pega lá para mim a chave. Ele não entende e sai. Quando é feio, ele chega com o pente. Aqui, pai, o pente. Você fala, vem cá, presta atenção. Eu quero lá em cima da penteadeira de sua mãe, perto lá da joia que ela fica. Eu quero o controle que está lá. Você entendeu? Ele entendi. E ele sai. Não é assim? E ele traz o quê? O que você pediu. Na primeira vez ele entendeu? Ele só escutou, irmãos. Ele escutou e saiu.
Chegou lá, a primeira coisa que ele catou foi o pente. Vou levar para meu pai. Tá entendendo? Tem muito culto que a gente tá igual a criança, só escuta e nunca ouve. Ficou ruim, ficou, irmão? Mas fala pro seu irmão, chupa essa manga azeda aí. Fala para ele aí, irmãos. Três manifestações de Deus no Êxodo 3, na vida de Moisés. Primeiro, fala assim, primeiro Deus aparece. Fala depois, segundo. Deus fala com Moisés. Então fala, primeiro Deus aparece, segundo Deus fala. E depois Deus fala, manda aí. Para todo mundo que Deus apareceu, que Deus falou, Deus mandou ir. Está entendendo o mistério? Não tem ninguém estacionado em Deus. Não tem ninguém que foi visto, que foi marcado por Deus, que não viu, apareceu Deus. Pastor, mas que jeito que Deus aparece? Hoje Deus pode aparecer em uma situação na sua vida. Deus pode aparecer em uma circunstância da sua vida. Deus pode aparecer no seu chamado. Deus pode aparecer. Você pode negar ou aceitar. Você pode obedecer ou negar. Quem está entendendo? Você pode obedecer ou se não, ou desobedecer. Então entenda. E também Deus pode o quê? Aparecer e depois Deus pode falar. Mas para todo mundo que Deus apareceu, para todo mundo que Deus falou, Ele também fala comigo, mandou ir. Deus fala comigo, Deus é Deus de propósito. Fala, Deus não faz nada sem propósito. Irmãos, a Bíblia é um livro de propósito. Tudo na Bíblia tem um propósito. Tudo. Fala, tudo na Bíblia tem um propósito. Quantos estão entendendo o mistério? Leia comigo, por favor, Êxodo 3:3. Olha o que diz o texto. Olha aí. E disse... Quer dizer, não vamos ler a partir do 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma o quê? Sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e ela o quê? Não se consumia. Entenda isso. Em Êxodo 3, tinha 40 anos que Moisés estava fugido. Quantos anos? 40 anos. Fala, 40 anos é uma vida. Tem gente que foge a vida inteira do propósito de Deus e não adianta, Deus pega ele. Aqui em Êxodo 3 tinha 40 anos que esse homem estava fugido do propósito. A Bíblia nos fala que 40 anos atrás ele mata um egípcio, achando que ia cumprir o propósito dele de maneira... Moisés não entendeu qual que era o propósito de Deus na vida dele, ele foi lá, matou o egípcio. E na verdade, os hebreus descobriu, porque crente é complicado, não é, irmão? Foi lá e falou, nós vimos você matando o egípcio, você querendo dominar sobre nós? Moisés temeu Faraó e fugiu da onde? Do Egito para o deserto. Está entendendo o mistério aí? Nessa palavra aqui que Deus aparece, quando Deus aparece para Moisés, Deus aparece para Moisés dentro de uma chama, de um fogo e de uma sarça. Duas coisas, fala fogo e sarça. Fala natural e sobrenatural. Fala fogo sobrenatural. Fala a sarça natural. Essa é a vontade de Deus, o sobrenatural queimar no natural. O sobrenatural queimar no natural. Quando Deus aparece a Moisés, tinha 40 anos que ele estava fugindo, irmãos. 40 anos que ele estava lá naquele local, pastoreando as ovelhas que era de Jetro e não era dele. E entenda, a Bíblia nos fala que aquela chama de fogo, aquela sarça, atraiu Moisés. Moisés olhou, ele olhou e quando ele olhou, ele falou, está errado, a sarça não se consome. Isso é interessante, meus irmãos. Então, fala comigo, primeiro Deus aparece. Quanto tempo depois? 40 anos, sim ou não? Sabe qual é a maior pergunta para mim? Quantos anos eu estou fugindo do meu propósito? Quantos anos você está fugindo do seu propósito? Quantos anos nós estamos fugindo do nosso... pastor, mas isso aí para mim é muito complicado. Pois é, para ele também era. Entendeu? Não tinha jeito. Você vê que de Êxodo 3, aí chega até o 5, Moisés, não, eu sou pesado de língua, eu não posso ir, quem vai dizer que eu sou, quando que eu vou falar quem que o senhor é, quando o povo me perguntar, e ele foi dando desculpa para Deus, e desculpa para Deus, a ponto dele falar assim, não, mas Arão fala muito melhor do que eu. Irmão, Deus não quer gente que fala bem, Deus quer gente que tenha vida com ele. Está entendendo o mistério? Fique esperto, irmão, com gente que fala bem, é complicado. Está entendendo o mistério? Ele falou assim, Deus, eu sou pesado de língua, eu quero que o senhor manda é o Arão. Deus falou assim, Moisés. Deus começou já a ficar meio, Moisés.
Eu sei quem é o Arão, sei que eu vou mandar ele te ajudar. Aí Deus, para fechar, Deus fala assim, Moisés, tá bom, você vai e pronto. Você vai ser Deus para Arão. Aí que coisa forte, irmão. Você vai ser Deus para Arão. E eu vou falar na sua boca, você vai ser Deus para Arão, e Arão vai falar aquilo que você falar. Está entendendo isso aí? Mas você vai, você vai. 40 anos fugindo. Quantos anos? 40 anos. Todo mundo que está aqui dentro tem um propósito, na verdade, e todo mundo está fugindo de alguma coisa. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Versículo 3. E Moisés diz, agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Porque a sarça não, o quê? Se queimava, ela não, na verdade, não se consumia. Isso aqui é poderoso. Fala assim, primeiro Deus aparece. Eu coloquei algo interessante, ó. Como Deus aparece? Deus aparece no fogo, fala no fogo, e no mistério. Irmãos, Deus apareceu no fogo e no mistério. Quando eu li isso aqui, eu achei interessante, por quê? Olha que coisa interessante, quando Deus aparece para ele, ele apareceu no fogo. Qual que era o mistério? A sarça não queimar. Esse mesmo Deus que manteve a sarça sem se queimar, é o mesmo Deus que guardou os seus filhos na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse fogo é um mistério, irmãos. Como que vem um fogo, o capim não queima, e o trem continua queimando, mas o capim não queima. Então quando Deus aparece no fogo e no mistério. Quando Sadraque e Abednego foi jogado na fornalha ardente 7 vezes mais quente, na verdade muito quente, a Bíblia nos fala que lá dentro tinha quem? O quarto homem. Sempre está na fornalha para nos guardar. Não existe pressão que Deus não esteja contigo. Não existe fornalha que Deus não esteja com seus servos. Não existe dificuldade que Deus não esteja com você. Então ele aparece no fogo e no mistério. Porque é o mesmo Deus que impediu a sarça de queimar, é o mesmo Deus que impediu os seus filhos de queimar na fornalha ardente. Eu não sei quanto a você, mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Levanta a sua mão aí, eu creio. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite, sobre esse mistério, sobre esse fogo. Eu quero liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus, não importa qual tem sido as ameaças. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Permaneça fiel com Deus. Permaneça fiel com Deus. Porque Deus, em nome de Jesus, nunca nos abandona. Ele chega primeiro na fornalha. Eu creio, Deus. O rei falou, se não dobrar eu vou jogar, vai queimar. Esse falou, rei, não importa, se nós morrer, morreremos. Pode jogar. Mas que nós vamos continuar sendo fiel com o nosso Deus, nós vamos. Está entendendo o mistério, irmão? Eu não sei quanto o inimigo... Por quê, irmãos? Sabe por que o diabo trabalha? Não é para te matar, ele trabalha para te tornar infiel. Quem entendeu o mistério, irmãos? O diabo não trabalha para te matar, irmão, em primeira mão. Ele trabalha para te deixar infiel. Para te deixar sem compromisso, para te deixar, na verdade, irmãos, frio. Para te deixar, irmãos, sem adorar, sem ler, sem buscar, sem jejuar, sem estar na presença, sem se aquebrantar, sem se arrepender. Ele trabalha para nos enganar. Sim ou não? O diabo, ele quer isso de mim e de você. Ele quer, na verdade, que nós nos esfriemos no Senhor. Então Deus apareceu primeiro de que jeito? Fala no fogo e no mistério. Eu creio, irmão, Deus tem um mistério de Deus na sua vida. Talvez você não entende, talvez você não está entendendo nada, mas entenda, essas provações de hoje é para que amanhã nós possamos viver algo poderoso de glória na parte do Senhor. Sim ou não, irmãos? Segundo, fala, Deus fala com Moisés. Olha que coisa interessante, quando Deus fala com Moisés, eu achei bastante interessante isso. A primeira coisa que Deus fala com autoridade. Fala, Deus fala com autoridade. Versículo 4 diz a Bíblia que bradou Deus. Senhor não? E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, e ele do meio da sarça, fala do fogo, Deus falou. E disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Qual que é o segredo para sair do deserto e entrar no propósito de Deus? Fala, eis-me aqui.
Vou perguntar de novo, qual que é, na verdade, um mistério de sair do deserto e entrar no propósito de Deus é o quê? Eis-me aqui. Moisés, irmãos, ele ficou retrucando para não ir, mas essa primeira fala foi a que Deus pegou. Quando eu na verdade, te comissionei, quando eu te chamei, o que você me respondeu foi eis-me aqui. Quem está lembrado que já falou eis-me aqui quando se converteu? Quem está lembrado que naquele, a gente chama de primeiro amor, tudo para você era fácil, não tinha nada difícil. Orava 1 hora, 2 horas, lia a palavra, buscava, ia evangelizava, estava disposto a tudo. Agora, misericórdia. Agora tudo é difícil. Não, pastor, é difícil demais. Esse negócio de ficar orando aí, miséria, é muito difícil, muito complicado. Agora a gente não consegue, irmãos, nem responder o quê? Fala aí. A gente acha simples a frase, não é? Mas essa frase nos compromete. Então quando Deus, ele aparece e depois ele o quê? Fala com Moisés. E quando Deus fala comigo, fala com autoridade. Sim ou não, irmãos? Eu creio nessa noite, Deus vai falar com você com autoridade. Deus vai falar com a sua casa, com a sua estrutura. Irmão, você recebeu uma direção de Deus, sua vida muda. Só uma. Não precisa de mais não, só de uma direção. Só de uma direção de Deus a sua vida, fala comigo, muda. Aqui a vida de Moisés ia mudar, por quê? Ele não veio do Egito? Não viveu no deserto? Deus estava mandando ele voltar para o Egito e voltar para o deserto. Só um homem de deserto podia conduzir um povo pelo deserto. Está entendendo? O que isso quer dizer com isso, pastor? As experiências que Deus está te dando têm um propósito. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo, eu não estou entendendo, é muita dificuldade, é muita humilhação. Entenda, as dificuldades que você está passando têm um propósito. Esse homem ficou 40 anos lá no deserto, irmão, 40 anos apacentando ovelhas que não era dele. 40 anos caladinho, com cajadinho, as ovelhas lá, e ele caladinho, livrava do lobo, irmãos, e caladinho nos frios. Irmãos, esses pastores caminhavam de 30 a 40 quilômetros para levar a ovelha num lugar melhor, na verdade, para se arrebanhar, para ela comer num lugar. Era isso que Moisés estava fazendo quando encontrou Deus. Ele estava apacentando, essa caminhada era uma caminhada de 30 a 40 quilômetros, que ele estava conduzindo as ovelhas. E ele foi conduzindo as ovelhas, e ele sai do deserto, e perto do deserto tem esse monte aí, Horebe, que é o monte de Deus, que é o lugar que Deus fala com Moisés. Então está entendendo o mistério? Quando Deus fala, irmãos, Ele fala com autoridade na minha e na sua vida. É isso que Deus quer nessa noite. Que você receba a direção de Deus. Moisés falou, quer falar comigo? Eis-me aqui. E eu profetizo isso sobre a sua vida nessa noite. Que Deus vai falar com autoridade no seu espírito, em nome de Jesus. Você vai ouvir a voz do Senhor nessa noite. Quantos precisam disso? Deus fala com autoridade nessa noite sobre a sua vida. Segunda coisa, Deus falou de forma pessoal e íntima. Por quê? Moisés, o quê? Moisés. Não tinha como ele fugir, irmão. Deus estava falando, de forma, primeiro com autoridade, senhor não? Segundo, de forma pessoal e íntima, direcional. Eu já fugi de Deus muito tempo. Deus falava comigo, eu falava, não é comigo não, esse negócio que está pregando em mim é para mim. Quando eu queria vazar assim, meu falava, não, isso eu já sei. Sabia nada, irmãos. Meu falava, já sabia. Não, isso eu já sei. Não, assim, tá pegando, eu já sei. Irmão, a diferença de saber e de viver é duas coisas distintas. Sim ou não, irmão? Saber o Salmo 23 é uma coisa, viver o Salmo 23 é outra. Tá entendendo, irmãos? Saber o Salmo 91 é uma coisa, viver o Salmo 91 é outra coisa. Tá entendendo, irmãos? Quando você passa pelo vale da sombra e aí você conhece... Você está vivendo o salmo. Está entendendo o mistério, irmão? Saber uma coisa. Falar de fome, quem nunca passou fome é fácil. Está entendendo, irmãos? Isso aí é coisa assim. Só pode falar de fome quem já passou fome, irmão. Está entendendo o mistério? Então, aqui, irmãos, a gente consegue entender de forma clara que Deus falou com Moisés, fala comigo de forma íntima e pessoal. E eu ouvi as palavras, irmãos, eu falava, eu vou pregar nunca. Esse negócio de pregar não é para mim. E as pessoas falam, você vai ser um pregador. Fala, não quer saber, negócio de pregar não é para mim. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei nem ler direito, como é que eu vou pregar? Minha cabeça é meio perturbada. Entendeu? Eu falo, eu sou meio perturbado, eu não dou conta nada de pregar. Esse negócio de pregar não é para mim, eu vou ficar aqui na igreja só orando mesmo. E eu oro aqui, eu oro, eu intercedo pelo povo, eu abro a igreja, eu lavo os banheiros, eu limpo aqui tudo. Irmãos, a minha desculpa era essa. Não, aqui eu sou intercessor, eu limpo a igreja, eu cuido dos banheiros, tá tudo bem arrumadinho. Mas esse negócio de pregar, eu nem leio. Como é que eu vou pregar sem ler? E um dia, de repente, o pastor chegando e falou assim, Wesley,
Agora você precisa começar a ler a Bíblia. Eu falei, não, esse negócio de ler a Bíblia, eu já fiquei sabendo. Que quando mais a gente lê, pior pra gente é. É bom saber só um pouquinho. O pai falou, que isso, moço? Quem falou isso pra você? Falou, não, lá no mundo falava pra mim. Que é pior quando você começa a ler a Bíblia demais. Tem gente que lê a Bíblia uma vez e fica louquinho, fica internado na clínica. Ele falou, não você arrumou isso, moço? Ninguém fica doido lendo Bíblia, não. Eu falei, não, é sério, pastor, esse negócio eu sei que já falaram pra mim. A pessoa leu a Bíblia de cabo a rabo uma vez, olha o jeito que eu falava, de cabo a rabo. E leu uma vez só, pastor, ficou doidinho da cabeça, nunca mais prestou. E ele falou, rapaz, começa a ler o Novo Testamento, vou passar pra você a receita. Você começa a ler o livro de João. E eu falei, que negócio de João é esse? Ele falou assim, o livro de João, moço, está lá nos evangelhos. Eu falei, que negócio de evangelho? Ele falou, não, o evangelho é o primeiro livro aí, do Novo Testamento. Você vai ler lá o livro de João. E eu falava, meu Deus, o que é isso? Comecei a ler. O verbo é o quê? Se fez carne e habitou. Eu falei, meu Deus, esse pastor é mais doido que eu. Que negócio é esse de verbo, fez carne e habitou entre nós? Que negócio é, irmão, tinha coisa com ele, ela não sabia nem o que eu estava lendo. Aí no meio da semana ele chegava, ué, você leu? Eu falei, não, eu tô lendo, mas você tá entendendo? Ó, é a mesma coisa de ler inglês, eu não entendo é nada. Nada, ele falava assim, continua lendo, que vai chegar uma hora que você vai entender tudinho. E eu falava assim no meu coração, duvido. Pessoa que está lendo não está entendendo nada, vai ler, entender o quê? Esse negócio de botija de candeia, que pegou o canto. Eu falo, o que é esses tem candeia de botija? O que é esse negócio em Cafarnaum? O que é esse negócio de Betsaida? O que é esse negócio de justiça? O que é esse negócio de Corazim? Eu leio essas coisas e eu falo, meu Deus, o que esse povo está falando? Aí eu comecei a ler, li o livro de João, terminei. Aí ele falava, agora você vai ler outro livro, agora você lê o Marcos. Eu falei, então tá bom então. Aí eu falava, pastor, o Marcos é melhor, né? Fala um tanto de demônio, né? Ele fala, tem demônio lá. O Marcos fala de inferno. Eu falei, rapaz, lá o Marcos é o livro mais fala. Lá fala negócio de ranger, na verdade, ranger, onde o bicho nunca morre, tem ranger de dente. Eu falei, esse povo tá enrolado, né, pastor? Eu falei, rapaz, ele falava, tá enrolado. E eu comecei a conversar algumas coisinhas, mesmo não entendendo. Então entenda, chamado, não tem como fugir. E aí, irmãos, eu fui lendo. Quando eu pensei que não tinha livro Novo Testamento todinho, li aquele coisa, e ele falou assim, você entendeu? Agora eu falei, não entendi nada. Ele falou assim, agora você vai entender marcando aquilo que você tem dúvida. Eu falei, mas de novo? E falei, rapaz, tem gente que tem 20 anos na igreja, nunca nem leu a Bíblia. Ele falou, não, mas você é diferente, moço. Você vai pregar. Eu falei, não vou pregar, moço. Eu vou ler aqui, irmão, não vou pregar. Eu vou ler aqui porque eu preciso ser liberto. Porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade. Essa verdade é quem? Cristo. Com a maneira que você vai conhecendo a Cristo, você vai se aproximando de Cristo, Ele vai te libertando e te transformando. Está entendendo isso aí? Essas coisas você fala, pastor, isso não é para mim não. Pois é, quando você se aproxima de Cristo, você vai descobrir que é para você sim. Está entendendo? Porque é o conhecimento da verdade que traz libertação. E aí eu fui lendo, irmão, e lendo. Chegou um belo dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei a ler, e eu comecei a ligar um versículo no outro que eu tinha lido. E eu falava, como assim, gente, que eu estou lembrando desse negócio? E eu começava a ler aqui, irmãos, no livro de Marcos. Eu conseguia ligar lá no livro de Efésios. Em Efésios eu ligava, irmãos, lá no livro de Colossenses. E eu fui lendo Filipenses. E eu ligava uma coisa na outra. Eu falava, meu Deus do céu, eu estou entendendo. E eu pensava, agora eu estou enrolado. Irmão, que aí eu pensava comigo, agora eu estou enrolado. Eu estou entendendo, agora que eu estou enrolado. Porque agora eu tenho uma responsabilidade muito maior do que os outros. E aí eu comecei a ler, comecei a entender. E o que eu quero dizer com isso? Que Deus, irmãos, quando Ele fala de forma íntima e pessoal comigo e com você, a gente pode fugir o tanto que a gente quiser. Ou a gente pode fugir até o ponto dele vir buscar o talento que Ele já deu. Tem muita gente que vai fugir até naquele dia. Que Ele entregou 3 para um, 2 para outro e 1 para outro. Chegou e falou, cadê o talento? Eu enterrei. Fiquei com medo, na verdade, colher onde o senhor não plantou. Fiquei sabendo que o senhor colhe onde o senhor não plantou. E ele falou assim, por isso mesmo, se você sabia que eu colhia onde não plantei, por que você não pegou esse talento e não põe nos bancos para render juros? Eu ia chegar aqui e você não ia estar com a mesma coisa. Tem gente que vai correr até esse tempo. Mas eu tenho certeza que não é você. Não, eu vou falar de novo, irmãos. Eu tenho certeza que não é você. Terceira coisa, Deus falou com Moisés, fazendo ele assumir a posição de servo. Por quê? O que ele fala para Moisés? Quando Moisés chega, ele fala, eis-me aqui, Moisés vai caminhando para Deus. Fala, caminhando para Deus. E Moisés vai caminhando para rumo de Deus. Deus fala para ele o quê? Moisés, para. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é o quê? Terra Santa. Moisés arrancou o quê? As sandálias. Flávio José fala que aquelas sandálias tinham a face do sol. E o sol no Egito era o deus Ra.
alguns estudiosos, teólogos falam que aquelas sandálias Deus mandou tirar, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas de uma revelação, sem ser a parte histórica, que Flávio José fala, lá no livro dos Hebreus, que ele era um historiador, na verdade, várias coisas que ele fala é algo assim bastante poderoso na história, isso é história. Ele fala que foi por isso que Deus mandou Moisés tirar as sandálias. Mas eu acho interessante que a única coisa que um servo não tinha era o quê? Sandália. Quando Deus mandou, olha para você ver, Deus já falou com Moisés em 3 coisas poderosas. Falou: Moisés, tira essa sandália aí, que o lugar que você está é terra. Cumprindo a palavra que Deus disse lá em Josué: quando você colocar a planta dos seus pés, eu vou dar por herança. Deus falou: eu quero ver na posição de servo, tomando posse daquele que você vai lá no Egito, vai voltar para cá e tomar posse. Você vai voltar com o povo para esse monte, para esse lugar, que eu tenho uma obra com esse povo, nesse lugar e nesse monte. Está entendendo o mistério, irmão? Então Deus, quando ele faz Moisés assumir a posição de, fala, servo. Terceira coisa, Deus fala com Moisés, e Deus fala com Moisés, na verdade, se manifestando como um Deus de promessa. Versículo 6, olha lá para você ver. Disse eu sou o Deus de teu pai. De Deus de quem? De Isaac e Moisés cobriu seu rosto porque temeu olhar para quem? Terceira coisa, Deus quando fala com Moisés, ele fala como um Deus de, fala promessa. Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus é Deus de promessa. E quando Deus falou com Moisés, Deus estava falando para ele: Moisés, eu estou falando contigo nessa noite, eu estou liberando uma palavra no seu espírito nessa noite, e eu estou falando com você, e eu sou o Deus que fez a promessa a Abraão, fiz a promessa a Isaac, fiz a promessa a Jacó, e vou cumprir essa promessa em você. Ah, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu creio, irmãos, toda a promessa que Deus fez, Ele vai cumprir. Porque nenhuma palavra que sai dos lábios da boca do nosso Deus volta vazia, sem propósito e sem cumprir. Quantos tem uma promessa de Deus nessa noite? Para quem Deus fez uma promessa nessa noite, levante suas mãos no nome de Jesus. Deus se revela como um Deus de promessa para Moisés por último. Então quando Deus falou, Ele apareceu, depois Ele falou com Moisés com autoridade, falou com Moisés de forma pessoal, falou com Moisés assumindo, na verdade, a sua posição de servo, sendo servo, e depois Ele se revela como um Deus de promessa. Por quê, pastor? Irmão, promessa de Deus só cumpre quem é servo. Quem recebe isso? Está entendendo o mistério? E hoje a coisa mais difícil é a gente servir, não é verdade? Não é? Tem muito mais coisa para te atrapalhar do que para te ajudar a servir, não é? Não é, irmão? Se a gente for olhar para a esquerda, para a direita, a gente serve a Deus? Não, irmão. A gente tem que focar nele, o alvo é ele, o propósito é ele, o nosso objetivo é ele. Precisamos focar em Deus. Deus é Deus de promessa. Terceira coisa, Deus mandou ir. Isso aqui é bastante interessante, irmãos. É porque quando eu leio que Deus mandou Moisés ir, eu entendo, irmãos, que Deus não mandou ir sem respaldo. Leia você vê 3,14. Olha o que Deus diz. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou te me enviou. Quando Deus mandou ir, Deus não mandou Moisés ir sem respaldo. Deus mandou Moisés ir e ele falou: eu sou o que sou. Fora de mim não há Deus, não há Senhor, não há Deus no céu e na terra igual a mim. A Bíblia nos fala quando Deus falou para Moisés: eu sou o que sou. Deus estava falando para Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa que eu seja na hora que você precisa. Deus falou: diga que o eu sou te enviou. Eu vou com você. Isso é bastante poderoso, irmão. O que Deus está querendo dizer? Moisés, quando você precisar que eu seja o Deus que provê, eu vou prover na sua vida. Está entendendo isso aí, irmão? Eu sou Rafá, o Deus que sara. Eu sou Jireh, o Deus que provê. Eu sou Jeová Sabaô, o Deus que luta todas as suas guerras. Ah, glória a Deus, irmãos. Porque Deus faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Recebe, irmãos. Então Deus mandou, fala comigo. Deus apareceu. Deus o quê? Falou. E Deus mandou ir.
E quando Deus mandou ir, Deus não mandou ele ir de qualquer jeito. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Aquilo que Deus pediu para você fazer, pode ter certeza, Ele está com você. Deus está comigo e Deus está com você, em nome de Jesus. Versículo 4, para a gente poder encerrar. Versículo 4. Olha que coisa interessante. Quem está comigo? Versículo 4, 1. Olha aí, então entenda. Deus apareceu, Deus falou, Deus mandou ir. Versículo 4 concretiza aquilo que eu estou ministrando. Aqui vai concretizar aquilo que Deus, na verdade, mandou se manifestar na vida de Moisés. Agora é o comportamento de Moisés que parece com o nosso. Olha que jeito que ele se comporta. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Porque dirão: o Senhor não o quê? Leia comigo o Senhor não o quê? Versículo 4. Êxodo 4. Capítulo 4, perdão. Eu esqueci de falar. Capítulo 4. Deus agora é Deus de poder e de sinais. Olha que coisa interessante. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Porque dirão: o Senhor não o quê? Sabe qual que é o maior problema nosso de Moisés aqui? Se Moisés teve essa coisa, imagina nós. Olha que coisa interessante. Deus já tinha falado que estava com ele, Deus apareceu, Deus falou, Deus mandou ir, falou que estava com ele, que ele seria o Deus que ele precisasse que ele seja na hora que ele precisava. Mas quando Moisés falou, ele falou bem claro: eles não vão me ouvir, não vão crer que o Senhor está comigo. Por quê? O maior inimigo do propósito de Deus na sua vida é a dúvida. Está entendendo, irmão? A dúvida aqui de Moisés era o quê? Que o povo não acreditava, não ia acreditar que Deus apareceu para Moisés. Mas Deus já tinha aparecido para Moisés. Então entenda, Deus acreditou em Moisés e Moisés não acreditou nele mesmo. Essa é a nossa maior dificuldade. Está com essa cabeça baixa, para baixo? Deus não vai fazer, Deus prometeu há muitos anos, isso não vai cumprir, isso não vai dar certo. Será que isso vai acontecer? Será que esse é o meu propósito? Aqui Moisés, ó. A dúvida de Moisés era o quê? Que se o povo ia acreditar que ele falou com Deus ou não. A dúvida é o maior inimigo do propósito de Deus na minha e na sua vida. E a dúvida está andando com nós dia e noite, sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? A gente tem dúvida na mente, tem dúvida no dia, dúvida à noite, dúvida na hora que vai deitar, dúvida na hora que acorda. Então entenda, nós não podemos caminhar, falar com dúvida. A dúvida é o maior inimigo do propósito, sim ou não? Fala comigo, Deus não trabalha com dúvida. Fala, Deus não trabalha com dúvida. Eu creio nisso, irmão. Sabe o que é mais forte? Ninguém tem uma experiência com Deus, não tem como, irmãos, não ser marcado por Ele. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Eu creio nisso. Ninguém tem uma experiência com Deus pode sair sem ser marcado por Deus. Eu creio, irmãos. Quando a pessoa tem uma experiência com Deus, ela é marcada por essa experiência. Sim ou não? Deus já acreditava em Moisés, irmãos. Por isso que ele apareceu para ele. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando você tiver dúvida, lembre disso. Deus acredita em você, irmãos. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Deus acredita em você, Deus acredita na sua força, no seu potencial. Deus acredita na sua casa, Deus acredita na sua família. Deus acredita na sua mudança. Apesar que muitos não acreditam, mas Deus acredita, irmãos. Muitos acreditam na sua mudança, na sua transformação. Deus acredita, irmãos, na sua libertação. Apesar que muitas pessoas não acreditam. Não é verdade, irmão? As pessoas têm dificuldade, mas Deus acredita. Deus já tinha acreditado em Moisés, por isso que ele apareceu. Sim ou não? Eu creio nisso. Versículo 2, vem comigo. Eu disse que Deus é Deus de sinais e de poder. Poder e sinais. Olha que coisa interessante. Olha a resposta para a dúvida de Moisés. E o Senhor disse-lhe: que é isso nas tuas mãos? Ele fala o quê? Dá para você parar para pensar que Moisés carregou esse cajado durante 40 anos. E Deus falou para ele: o que você tem nas suas mãos? Irmãos, o cumprimento de tudo que Deus ia fazer na vida de Moisés estava na mão dele desde o princípio. Isso é impressionante, irmãos. Que tem muitas coisas que a gente duvida, que a resposta para a nossa dúvida está na nossa mão. Está com a gente, está na nossa casa.
A dúvida de Moisés era se o povo ia crer. Deus falou: o que você tem na sua mão? É com isso que está na sua mão que eu vou fazer o povo acreditar e crer que eu estou com você. A resposta que ele pedia já estava com ele há 40 anos. Isso é chocante, não é, irmão? Quando eu li isso aqui, eu fiquei encabulado. Falei: meu Deus, será que eu estou com alguma coisa aqui há muito tempo e não estou entendendo o que o Senhor quer? Isso é muito poderoso. Quem está comigo aí? Olha, a resposta para as dúvidas, para a dúvida pode estar nas suas mãos e nas minhas mãos. Moisés carregou aquele cajado durante o quê? Fala comigo, 40 anos. A resposta para você viver o milagre de Deus pode estar nas suas mãos ou na sua casa nessa noite. Abra comigo aí, Ed, por favor, 2 Reis 4:2. Olha a resposta. Essa estava nas mãos, essa está na casa. 2 Reis. Eliseu lhe disse: que te hei de... Essa mulher era uma viúva do servo de Deus, o marido dela morre, ela vem até o profeta. No profeta, ela cobra do profeta. Quando ela cobra do profeta, ela estava cobrando de Deus, porque o profeta representava Deus na terra, nesses dias. Ela fala: meu marido foi teu servo, morreu, deixou dívida, agora os credores estão vindo para buscar meu filho e levar. O que você vai fazer? Aí ele pergunta. Elias pergunta. Quer dizer, Eliseu, perdão. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me o que tens aonde? O que tens, hein? E ela diz: tua serva não tem em casa. Tem o que ali? Fala, vírgula. Uma vírgula muda tudo, dá tempo. Não põe ponto não que a coisa muda. Uma vírgula fala, dá tempo. Não, fala de novo, uma vírgula fala, dá tempo. Porque tem gente que a gente conversa, fala: não, pastor, não tem jeito não, vai lá e põe um ponto. Tem jeito, se você mais alguma coisa, depois põe ponto. Ali é o quê? Vírgula. Se não, uma botija de azeite. A resposta para que ela saísse daquela dificuldade estava na onde? E Moisés estava na onde? Todo mundo que duvida tem uma resposta na mão e uma em casa. Pegou aí? Quem pegou? O profeta falou: eu vou fazer um milagre na sua vida, mas o que você tem? Ela falou: você não tem nada. Ela pensou: opa, aqui é o homem de Deus. Ele vai saber o que eu tenho. O que o senhor quer dizer com isso? Não dá para mentir para Deus. A gente mente para as pessoas, para Deus não dá. Ah, pastor, eu não estou fazendo isso, é por isso e para aquilo. Irmão, você pode mentir para quem você quiser, menos para Deus. Ah, essa semana eu não dei conta de ler a Bíblia, foi uma bagunça, uma correria. Pois é. Quem está alegre com isso é só o Satanás, que você não leu a Bíblia a semana inteira. Está entendendo o mistério, irmão? É o diabo que quer que você não leia a Bíblia a semana inteira. A gente pode dar desculpa para qualquer coisa, menos para Deus. Ela fala: vírgula, se não o quê? Uma botija. O que o profeta falou? É com isso aí que eu vou fazer um milagre na sua vida, na sua casa e na sua família. Com esse pouquinho. Irmãos, porque do pouco Deus faz muito. Do pouco Deus faz milagre, irmãos. Ele falou para ela: volta para onde? Para casa. Porque tem coisa que a gente quer resolver aqui, sendo que só tem como resolver em casa. Quem está pegando? Aqui você recebe a direção e executa em casa. Quem não recebe a direção aqui e chega em casa não faz nada, não tem botija jorrando na panela. Ah, pastor, mas eu já sei. Pois é, sabe, mas não faz. O profeta falou assim: então você volta para lá, bate nos seus vizinhos, junta vasilhas, tudo quanto é vizinho que você puder aí, não poucas, muitas. Entra para dentro, pega seus filhos, fecha a porta. Quem está entendendo o mistério? Fecha a porta, fechando a porta. Você começa a pegar a botijinha e começa a deitar nas vasilhas vazias. E começa a encher. Olha a direção que Deus dá. Fala comigo, só ia funcionar se ela fizesse do jeitinho que Deus mandou. É esse o nosso problema. Nosso problema não é ouvir, o nosso problema é fazer do jeito que Deus manda. A gente é bom para ouvir, a gente é ruim para fazer o que Deus manda. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Sabe qual é a nossa maior dificuldade nesses dias? A gente confessa a palavra, mas nega ele na prática. Confessamos a Deus na palavra, mas na prática nós negamos. Essa é a nossa maior dificuldade. Ela entrou, fechou a porta, passou os meninos para dentro, falou: vocês vão me dando as panelas, do jeito que o profeta falou. Acabou as vasilhas, acabou o quê? Com azeite. E ele falou: não pegue pouco, pegue muitas. Então entenda, a solução da dúvida de Moisés estava na mão dele por 40 anos. Dá para entender isso, irmãos? Eu não sei qual que é a sua dúvida.
todo mundo tem dúvida, irmão, de tudo. Sim ou não? A dificuldade dessa mulher estava na onde? Na casa dela. Foi deitando o azeite e Deus respondeu ela. Eu creio, irmãos, Deus é Deus de sinais. Deus é Deus de sinais e de poder na minha e na sua vida. Sim ou não, irmãos? Quantos creem nisso, toma posse? Quantos creem que Deus é Deus de poder? Eu creio nisso. A resposta para as suas dúvidas pode estar na onde? Nas suas mãos. Irmão, essa semana nós vamos fazer algo grande com o Senhor. Quantos creem nisso? Agora, 3 e 4. Aqui é Deus em ação. É Deus executando aquilo que ele falou. 3 e 4. E ele disse, lança na terra, o quê? Na terra. E tornou-se em quê? Fala, cobra, serpente. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe. Pelo quê? E estendeu a sua mão e pegou-lhe. Pelo quê? Do jeito que Deus falou. E tornou-se em quê? Em uma vara. Fala, Deus é Deus de poder. Cajado fala de quê? Poder. Fala poder. Esse cajado de Moisés tinha autoridade, sim ou não? Tinha autoridade? Não tinha? Sobre as ovelhas que ele pastoreava, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Agora esse cajado recebe uma autoridade não da terra, mas do céu. Está entendendo? Tem gente que tem cajado com autoridade só da terra. E tem gente que recebe a autoridade da terra e recebe a autoridade do céu. O cajado de Moisés, ele conduzia as ovelhas. Era passa para cá, ele tocava com o cajado, elas iam seguindo. Onde ele queria que elas fossem. Ele arrebanhava elas. Agora aqui não estamos falando de cajado natural mais. Ele recebe a autoridade. O cajado se tornou em serpente e volta a virar o quê? Fala cajado. Está falando, fala de poder. Sabe por que o poder de Deus é perigoso? Porque tem gente que fica brincando com o poder de Deus. Deus mandou pegar a vara de que jeito? Por onde? Ele pega pela cabeça, aconteceu o quê? Toda vez que você brinca com o poder de Deus, você se fere. Está entendendo o mistério, irmão? Deus falou para ele direito. Na verdade, a direção é, Moisés, serpente, ele fugia dela. Ele falou, pega ela pela quadra. Ele pegou, ela transformou em cajado de novo. Se ele fica brincando e pega pela cabeça, ela mordia ele. Porque o poder de Deus não pode brincar. Não se brinca com o poder de jeito nenhum. Tem uma frase que fala, quer conhecer uma pessoa, dá o que para ele? Dá o que para ele? Poder. Poder não é para brincar, é perigoso. Quem está comigo? Sinais agora. Deus é Deus de poder e de sinais. Versículo 6. Quem está comigo aí? Vamos ler o 5. Para que creais que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E disse-lhe, mais o Senhor, põe agora a tua mão na onde? No teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava de que jeito? Leprosa, branca como a neve. Aqui é Deus de sinais. Deus, quando se revelou a Moisés, ele se revela como um Deus de sinais e como um Deus de poder. Aqui é o sinal da parte de Deus. Deus falou para ele, entra aí, ele entrou a mão. O que isso nos explica? Que o mesmo Deus que abre uma porta, ele fecha uma porta. O Deus que fecha uma porta, ele abre. O mesmo Deus que abre, fecha, o que fecha também abre. Ele falou, coloca a mão, Moisés. Ele colocou, saiu lepra viva na mão de Moisés. Ele olhou, Deus falou para você, agora coloca a mão de novo. Ele colocou. A sua mão saiu, a sua pele perfeita como a sua carne. Então entenda, Deus é Deus de poder e de sinais. Quero que vocês coloquem de pé no nome de Jesus, nós já vamos encerrar. No nome de Jesus. Mas antes disso, eu quero orar por você. Eu quero clamar pela sua vida. Eu quero liberar essa palavra. Que a Bíblia nos fala que os sinais vão seguir os que crê. Abra aí, Ed, por favor, Marcos 11, 24. Nós vamos encerrar com essa palavra. Os sinais seguirão os que crê. Olha essa palavra, Marcos 11, 24. Olha a coisa forte. Por isso fugiu que todas as coisas que pedides, orando, credes. Recebereis e as tereis. Terá-o-eis. Pois isso vos digo que todas, fala todas as coisas, que pedides, de que jeito? Tem como pedir sem estar orando? Tem, a Bíblia está falando. Não tem gente que está pedindo, mas não está orando? Pedides o quê? Orando. Então tem gente que está pedindo, mas não está orando. Pegou aí a batalha aí?
Isso aqui é revelação de batalha espiritual. Tem gente que só está pedindo, mas não está orando. Depois de orar, que jeito que recebe? Crendo. Recebereis e o quê? Tê-la-eis. Versículo 23, vai lá, Ed, 23, esse mesmo texto aí. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar e não duvidar no seu, aonde? Mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo quando lhe será feito. Você viu que nos dois textos, o crer sempre veio antes de receber. A Bíblia fala que os sinais seguirão os que crê. Então agora chegou o nosso momento. Deus apareceu, Deus falou, Deus nos mandou aí, Deus nos falou que jeito nós iríamos, que Ele é Deus, que nós vamos no sinal e nós vamos no poder. E ninguém vai caminhar com o Senhor sem estar caminhando em sinais e em poder. Eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos comigo. E nós vamos fechar os olhos para quê? Para nós fazer uma reflexão daquilo que nós ouvimos. Essa palavra é bastante pessoal. Deus falou com Moisés. E Deus nessa noite está falando comigo e está falando com você nessa noite. Há um poder da presença do nosso Deus nessa noite, nesse ambiente, nesse lugar. E eu quero liberar o seu coração nessa noite para que você feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver aí na internet. Em nome de Jesus, feche seus olhos, Deus vai falar com você. Deus é Deus de sinais. Eu quero orar com você nessa noite, eu quero liberar a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas com seus olhos fechados aí, reflita nisso. Reflita que em todo mundo que Deus aparece, que Deus fala, Deus também manda ir. Que não tem como fugir do propósito. Que Deus é um Deus que Ele nos conhece. Que Deus é um Deus que sabe as nossas dificuldades. Ele sabe, irmãos. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que eu estou passando. Deus, Ele não está preso, irmãos, em dificuldades. Deus, muito pelo contrário. Deus, Ele vê a dificuldade, mas a coisa que Ele vê primeiro é a nossa fé. Deus vê a fé primeiro e depois vê as dificuldades. Então, se você fosse apresentar a Deus nessa noite, a Bíblia fala que é impossível se aproximar de Deus se nós não tivermos fé. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível se aproximar de Deus e crer que Ele existe se nós não temos a nossa fé. Por isso que a palavra está falando que nós precisamos crer primeiro, para depois viver o milagre de Deus nas nossas vidas. Então esse olhar aí fechado é para que você ouça essa palavra. Que nessa semana venha ser uma semana que Deus venha, em nome de Jesus, abrir as portas. Em nome de Jesus, para você, para sua casa, para sua família. Que você possa sair desse ambiente e viver uma experiência com a palavra de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Está terminado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém.